Hoje tenho 42 anos e, graças a Deus, consegui formar uma família. Tenho um trabalho humilde, mas seguro, sem arriscar a vida, na cidade do México. No entanto, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as coisas estavam muito difíceis. Eu não tinha o que comer nem como pagar o aluguel do quartinho onde vivia sozinho. Pensei nas piores coisas que alguém pode pensar em momentos assim. Saía todos os dias em busca de trabalho, sem sucesso. As pessoas começam a sentir o cheiro da sua desesperança, da sua pobreza, e passam a te ignorar nas ruas ou te olham com medo. Pensei em roubar algo, mesmo que fosse só para comer, mas não, porque sabia que esse seria o primeiro passo para algo pior. E se eu usasse alguma coisa, como os outros meninos de rua, só para enganar a fome, só por uma noite? Também pensei nisso, mas logo percebi que não havia volta. Pensei em tudo. Pensei no pior que alguém pode imaginar, mas no final, não sei de onde tirava forças para continuar batalhando. Em um dos meus momentos mais baixos, encontrei Branco, um grande amigo dos tempos de escola, que não via há anos. Ele chegou em uma caminhonete nova e bonita para visitar a mãe. Me cumprimentou de longe e me convidou para comer com eles. Naquele momento, não contei a ele que seria minha primeira refeição em 2 dias. Mas acho que ele percebeu pela maneira como devorei o que a mãe dele preparou. Ele notou minhas roupas rasgadas e sujas e me perguntou como eu estava. Não entrei em detalhes sobre o quão mal eu estava, mas disse que, se soubesse de algum trabalho, me avisasse. Branco tirou algumas roupas de uma mochila que tinha na caminhonete e me deu. Disse que mesmo que ele não estivesse por perto, sempre haveria um prato de comida na casa de sua mãe para mim. Agradeci quase chorando, mas percebi uma certa dúvida nos olhos dele, como se houvesse algo mais que ele quisesse dizer, e no final ele falou: "Você tem seu visto para ir aos Estados Unidos, certo?" Respondi que sim. Ele me contou que talvez houvesse uma oportunidade de trabalho, mas que era perigoso. Na hora pensei em algo ilegal, em tráfico ou algo assim. Não eram poucos os amigos que estavam presos ou mortos por se arriscarem por algum dinheiro. Mas ele logo esclareceu que não era nada ilegal. "Bem", ele disse, "a única coisa ilegal é que você vai trabalhar sem permissão, mas fora isso é tudo na lei. Embora, como já te disse, extremamente perigoso." Aceitei e naquele fim de semana estávamos em Ensenada com um primo dele e 2 dias depois já estava a caminho do Alasca. Isso que vou contar ainda acontece. Provavelmente muitas pessoas no norte, especialmente na Baixa Califórnia, já receberam convites como esse. No Alasca há muita pesca de alto risco, mas muito bem paga. E quando digo de alto risco, quero dizer que todos os anos vários pescadores morrem. Ninguém sabe ao certo quantos, porque isso não é muito reportado. Não quero mencionar o nome do barco, da empresa ou o tipo de pesca que fazíamos, porque seria fácil identificar. Embora aceitem pessoas sem documentos, para não pagarem seguros e nos explorem, há pessoas como eu para quem essa oportunidade mudou a vida. Algumas semanas de trabalho são suficientes para recomeçar, caso realmente precise. Peço perdão, mas menciono todo esse contexto porque acho importante. Muitos de nós naquele barco estávamos na mesma miséria, sem muito pelo que lutar, com a necessidade de arriscar tudo. Havia vários mexicanos, 2 brasileiros, um chileno, um português, alguns canadenses e americanos na tripulação. Enfrentamos as noites e madrugadas mais frias e o mar mais violento que eu poderia imaginar. Os filmes não chegam nem perto. As ondas jogavam o barco como se fosse um brinquedo, e a água que batia em nosso rosto congelava em segundos. O amigo do Branco não subiu no barco comigo, então eu não conhecia ninguém e era o menos experiente, mas logo me acolheram e foram me ensinando. Eu era o único em sua primeira viagem, o único sem experiência.
Só me aceitaram porque tenho mais de 2 metros de altura e mesmo passando fome era bem gordinho. Fernando, o brasileiro, era um dos mais experientes. Ele tinha passado a vida toda nos mares do mundo, mas sempre dizia que nenhum era tão duro quanto aquele. Já estávamos em alto mar há alguns dias quando aconteceu algo naquela noite, aquela maldita noite, quando enfrentamos uma tempestade tão forte que as atividades foram suspensas. Foi a primeira vez que senti um medo congelante, quando as ondas quase viraram o barco e quase me fizeram cair no mar. Fiquei paralisado e logo Fernando e Carlos, o português, me disseram para me segurar bem e garantir que não caísse antes de tentar ajudar com as gaiolas. Todos trabalhávamos no limite, mas percebi que naquele estado eu só atrapalhava. Então apenas eles e mais 2 companheiros permaneceram no convés. O resto de nós foi instruído a buscar abrigo, porque ondas ainda mais violentas estavam por vir. Eu os perdi de vista por um segundo, e então vi Carlos correndo para pegar um salva-vidas e lançá-lo ao mar. Os outros pescadores começaram a sair correndo para onde Carlos estava. Aos trancos e barrancos consegui me aproximar, mas a cada passo eu quase caía, me desequilibrando por metros de um lado para o outro, como uma lata vazia sendo jogada pelo mar. Entendi pelos gestos e expressões que Patrício, o chileno, havia caído. Jogamos vários salva-vidas e procuramos por horas até que a tempestade começou a se acalmar. Não havia sinal de Patrício. Dizem que em águas tão geladas você só consegue resistir por alguns minutos. Carlos estava arrasado e foi levado para descansar. O resto de nós permaneceu no convés. O dia foi estranho. Lembro-me de muito pouco, como se eu não tivesse realmente vivido aquele dia. Mesmo os mais experientes estavam abalados. Carlos, mais do que todos. Eu não tinha notado o quanto ele e Patrício eram próximos até aquele momento. Ele não parava de chorar. Ele não havia falado tanto comigo até então, e por isso o que vou contar agora parece não ter lógica, mas aconteceu. Na noite seguinte, quando passamos pelo mesmo lugar onde Patrício caiu, Carlos veio me chamar e a outro companheiro. Ele nos acordou e disse que o seguíssemos. Não sei que horas eram, mas a noite estava negra e profunda. Apesar da chuva, o mar estava surpreendentemente calmo, a noite mais tranquila que eu tinha vivido lá. Outro pescador observava algo no mar. Carlos foi até ele e depois nos chamou. Disse em inglês: "Não gritem." A uns 50 metros do barco pudemos ver uma silhueta, como se estivesse coberta por um manto molhado, flutuando levemente acima da água. Os relâmpagos distantes a iluminavam de vez em quando. A única coisa que consegui perguntar foi: "É o Patrício?" Carlos respondeu que não. Depois vimos um leve movimento naquela figura, e foi então que disseram que era hora de ir. "Vamos entrar antes que ele se vire, antes que vejamos seu rosto." Entramos rapidamente, mas antes de fazer isso, eu olhei para trás mais uma vez. Aquela coisa estava ficando para trás no mar. Não dava para ver muito dela. O episódio foi tão breve e repentino que na manhã seguinte eu estava convencido de que tinha sido apenas um sonho. Mas naquela noite, durante o jantar, o colega que estava comigo na noite anterior me perguntou se eu tinha conseguido dormir depois do que vimos. Depois de ver aquele fantasma no mar, ele disse: "Foi aí que eu soube que tudo era real, e pela graça de Deus sobrevivemos ao resto da viagem." Voltei para Ensenada com o amigo do Branco. Ele soube do que aconteceu. Todo o mundo no barco ficou sabendo. Ele disse que lamentava que eu tivesse passado por aquilo e sabia que eu não voltaria, mas também disse que eu tinha trabalhado bem e que a oportunidade estaria lá caso eu quisesse no próximo embarque. Eu não voltei, mas agradeci muito a ele e ao Branco. O dinheiro que ganhei literalmente salvou minha vida, mas foi uma experiência da qual nunca me recuperei. O que eu sei é que aquilo que vimos não era um fantasma. Não era. A sensação era diferente.
Não sei explicar, mas algo me diz que aquela coisa estava lá havia muito tempo. Algo na magnitude de estar flutuando naquele mar, no mar mais perigoso do mundo, me faz pensar que é algo tão antigo quanto o próprio. Os tios mais queridos da família vivem numa casinha longe de tudo, entre duas vilas, nos limites do estado do Amazonas. Ir lá é se perder no tempo. Parece que o tempo não passa pelos caminhos. Não há sinal de telefone na casa dos tios, mas mesmo assim, eles estão sempre recebendo visitas. Eles têm uma pequena horta onde plantam boa parte do que usam para comer. Meu tio é pescador desde os 7 anos de idade, faz isso como ninguém. Como a filha deles lhes envia dinheiro para tudo o que precisam, eles mantêm a horta e a pesca como uma rotina para se manterem ativos. E claro, nada supera o sabor do peixe fresco ou dos vegetais recém-colhidos do jardim. Meu pai passou boa parte da sua infância com esses tios, junto com seu irmão mais velho. Então, para nós, eles são como segundos avós. Há algum tempo, quando a filha deles teve um bebê, os tios foram para Belo Horizonte para ajudá-la, pois ela estava sozinha. Meu pai se ofereceu para cuidar da casinha durante a semana em que eles estariam fora, cuidar das 2 ou 3 galinhas que tem, da cabritinha e dos cachorros. Para nós, sempre foi um descanso, um respiro de ar fresco ir para lá. Meu pai sabe pescar. Fez isso todos os dias com seu irmão quando viveram juntos. E desta vez ele quis me ensinar como fazer. Saímos para pescar todos os dias, mas cometemos um grave erro. Meu pai esqueceu uma regra muito importante do meu tio, ou talvez simplesmente não a tenha levado a sério. Lá não se pesca com a lua nos 2 primeiros dias de quarto crescente. Saímos de madrugada para pescar e a lua me chamou a atenção, embora eu não soubesse da regra do meu tio. A água estava muito tranquila, como é naquela área. Quando senti que algum animal enorme nadou muito perto de nós, meu pai me disse para não me preocupar, que isso significava que estávamos perto dos peixes que precisávamos. O que quer que tenha nadado perto da gente apareceu mais adiante. Não conseguimos ver o que era, só se via algo que sobressaía da água, mas eu juro que parecia uma cabeça sem cabelo. Logo depois, sentimos como se várias dessas coisas nadassem perto também. Voltamos porque não sabíamos o que eram, e mesmo que fossem peixes, para nós, que não tínhamos muita experiência, algo enorme passando perto do barco era muito assustador. Quando chegamos perto do cais, vimos uma figura vestida de branco que caminhava em direção à água. Nos apressamos ao perceber que era minha mãe, que caminhava como se estivesse em transe, inconsciente, em direção à água. Saí do barco, a abracei e a tirei de lá. Nós a levamos para casa e de repente ela gritou, como se tivesse acabado de despertar de um pesadelo. Ela nos disse que tinha sido acordada por um som, um canto que parecia vir das águas. Embora estivesse dormindo quando saímos, ela sabia que estávamos pescando e ficou preocupada, o que a levou a caminhar até a água. Lá, ela disse que uma voz, como se estivesse dentro de sua cabeça, começou a dizer que nós estávamos mortos, que estávamos embaixo da água e que lá iríamos ficar. Algo começou a convencê-la de que ela precisava se aprofundar o máximo possível do rio se quisesse nos ver novamente. Não relacionamos isso imediatamente com o que vimos enquanto pescávamos. Não, isso nos aterrorizou e nos preocupou de outra forma, até que contamos aos meus tios quando eles voltaram. Meu tio nos repreendeu. Bom, repreendeu principalmente meu pai. Ele disse que por isso não se devia pescar sem pedir permissão, e de jeito nenhum naqueles dias, quando a lua está começando essa fase. Ele não disse, pelo menos a mim, do que se tratava o que vivemos. Qual era a explicação?
Ele apenas comentou como uma lição que eu sempre tivesse em mente que não se pode realmente compreender tudo nessa vida. E bom, desde então eu tenho fobia de pescar, mas é algo muito legal para quem gosta. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava procurando um estúdio para alugar. Eu tinha acabado de sair da faculdade e quase não tinha dinheiro, ganhando apenas um pouco mais que o salário mínimo no meu país. Então eu realmente precisava do lugar mais barato que pudesse encontrar. No início eu procurava um quarto e estúdio, mas nas semanas seguintes ficou claro que isso simplesmente não estava no orçamento. Entrei num site chamado Craigslist e olhei a seção de moradia. Eu sabia que este site tinha má reputação, mas uma das minhas amigas teve uma boa experiência e atestou isso, então tentei. No primeiro dia pesquisando no Craigslist, não encontrei nada, embora tenha ficado um pouco esperançosa ao ver que havia muitas listagens. Mas essas listagens simplesmente não estavam na minha área ou faixa de preço. Acho que foi só no terceiro ou quarto dia que encontrei uma nova listagem que despertou meu interesse. Era para um lugar a alguns quilômetros de distância. Cliquei e olhei todos os detalhes, vendo que era um apartamento pequeno, onde poderia usar como local de trabalho. As fotos eram de uma qualidade muito baixa, tão ruins que eu não conseguia ver nada, mas como todo o resto parecia bom, mandei uma mensagem para o dono. Ele respondeu rapidamente e marcamos uma visita mais tarde naquele dia, por volta das 7 da noite. Em nossas rápidas conversas, não vi nada de incomum nesse cara. Suas mensagens foram muito profissionais e ele pareceu feliz em me mostrar o lugar. Algumas horas depois entrei no carro e comecei a dirigir até o endereço que ele me enviou. Devo mencionar que eu sabia de antemão que esta não era uma área muito agradável da minha cidade, mas era a área mais barata e, honestamente, não achei que fosse tão ruim. Embora pensando bem, talvez eu estivesse apenas sendo precipitada, pois era a minha única opção. De qualquer forma, cheguei a um prédio de apartamentos bastante antigo. Estacionei na beira da rua e saí, mandando uma mensagem para o homem avisando que havia chegado e estava na frente do portão de entrada. Depois de um tempo, não vi o cara em lugar nenhum. Apertei o interfone, falei com uma pessoa e esperei alguns segundos. Então o portão foi destrancado. Entrei sendo recebida por uma escada no meio e 2 quartos de cada lado. Antes mesmo de eu olhar os números dos quartos, uma voz gritou de algum lugar acima das escadas, dizendo para subir ao 3º andar. Vendo que o homem estava falando comigo, comecei a subir. Neste ponto, porém, eu estava começando a me perguntar algumas coisas, principalmente do porquê ele não me encontrou na frente do prédio e não respondeu minhas mensagens. Ao chegar ao topo da escada, havia um pequeno corredor com 2 portas, uma das quais estava aberta. Aproximei-me e olhei para dentro, vendo um homem parado a poucos metros de distância, olhando para mim. Ele me cumprimentou, apertou minha mão, depois me mostrou o interior e imediatamente fiquei confusa. O local tinha sofá, TV, cadeiras e até comida nas bancadas. Estava claramente habitado. Perguntei gentilmente: "Mais alguém mora aqui?" O homem respondeu rapidamente com uma risada curta que ninguém morava ali e que todas aquelas coisas não estariam ali amanhã. Sorri e disse: "Tudo bem, mas essa resposta não soou da maneira certa para mim." Ele começou a me guiar, apontando características do lugar, mas de repente me dei conta de que aquele não era o mesmo lugar da foto. Havia várias portas que deviam levar a outros cômodos. Este era pelo menos um apartamento de 3 quartos, e não havia como o preço ser o que ele disse que era. Ele percebeu minhas suspeitas quando parou o que estava dizendo e se dirigiu para o corredor. Ele abriu uma das portas que claramente dava para um quarto
e começou a me dizer para dar uma olhada lá dentro. Antes que eu pudesse responder, como por um milagre, fomos interrompidos quando meu telefone tocou. O tirei do bolso e verifiquei quem era. Fiquei pálida vendo que era o homem do Craigslist, perguntando onde eu estava. Olhei para cima horrorizada, percebendo o que estava ocorrendo, e percebi que quem quer que fosse esse cara na minha frente sabia que eu tinha descoberto o que estava acontecendo. Esse momento terrível passou e o cara não se mexeu nem disse nada. Ele apenas ficou parado ali, me olhando com um olhar vazio. Depois de um momento, saí correndo de lá e desci as escadas, sem ouvir o cara me seguindo. Entrei no meu carro e fui embora. Estando tão horrorizada, eu nem sequer mandei uma mensagem de volta para o homem, pois não estava mais interessada em ficar perto daquele lugar e não sabia se talvez ele também estivesse envolvido nisso de alguma forma. Quem quer que fosse aquele cara que me atraiu para sua casa, estava muito perto de ser capaz de me sequestrar. Não sei e nem quero saber, mas nunca mais abri o Craigslist depois daquela noite. Isso aconteceu há cerca de 10 a 15 anos. Trabalho em uma conhecida loja de varejo americana, cujo lema "Economize dinheiro, viva melhor" fará com que alguns saibam de qual loja estou falando. A loja havia passado recentemente por uma reforma e você podia sentir um certo desconforto em suas paredes. Ela foi construída em 2007, mas as terras naquela área tinham uma longa história. Primeiro uma colônia holandesa, depois uma colônia inglesa e até esconderijo de piratas. Mas o que mais se destaca no histórico dessas terras é o fato de que a área de New Jersey Metal Lands foi usada extensivamente como depósito de lixo desde antes da Segunda Guerra Mundial. Um aterro para todos os tipos de resíduos conhecidos pelo homem, desde escombros até resíduos médicos e, claro, corpos. Quando estavam adicionando uma saída extra para um depósito de trens, exumaram mais de 4.000 corpos. Esses corpos foram encontrados em um cemitério público criado nos pântanos pelos hospitais psiquiátricos e fazendas pobres da área nos anos de 1800. Estes foram os únicos corpos conhecidos a serem escavados naquela época. Quem sabe quantos mais estão por lá, apenas esperando para serem descobertos. Mas chega de falar disso. Durante meu tempo nesta loja, ocorreram muitos eventos em que o paranormal se manifestou. Um homem-sombra foi visto por um amigo meu na oficina de pneus. Produtos aleatórios caíam das prateleiras quando ninguém estava perto deles e portas se abriam sozinhas. Embora alguns desses eventos acontecessem com certa frequência, era possível desconsiderá-los como acidentes naturais. Itens caindo das prateleiras, talvez estivesse na borda e a gravidade fez o resto. Homem-sombra, talvez um truque de luz. As portas se abrindo? Bem, isso é um pouco mais difícil de explicar. Elas só abrem por um botão de cada lado das portas que separam os cômodos. Num desses casos, onde a porta estava completamente fechada, eu a vi se abrir sozinha. A primeira vez que isso aconteceu foi quando ouvi um espirro lá dentro e fui investigar quem era. E claro, para minha surpresa, não havia ninguém lá dentro. Talvez alguém tenha espirrado muito alto na área de vendas, perto da parede. Nunca tinha ouvido isso acontecer antes, e tenho certeza de que pessoas já espirraram nessa mesma área. Quanto à porta, realmente não conseguia pensar em um motivo para que ela tivesse aberto sozinha. Então, por um bom tempo, continuei ignorando esses acontecimentos. Até que o evento mais assustador que já me aconteceu na loja ocorreu. Depois desse episódio em particular, não consegui mais ignorar racionalmente tudo o que vi dentro daquele lugar. Eu estava trabalhando durante a noite, repondo as prateleiras e garantindo que a loja estivesse pronta para o dia seguinte, quando a maioria dos clientes viria fazer suas compras.
Acabei de terminar de organizar a mercadoria que havia chegado na tarde anterior e estava procurando meus colegas de trabalho. Vou me referir a eles como Carlos e Lucas. Precisava da ajuda deles para pegar as televisões no estoque. Assim que me virei em direção ao depósito, notei Carlos parado a alguns corredores de distância, apenas me encarando. Falando no diabo, pensei comigo mesmo, enquanto sorria para ele antes de chamá-lo. Perfeito, cara. Eu estava prestes a ir te procurar. Carlos não disse uma única palavra, e achei isso muito estranho. Eu estava prestes a falar novamente quando ele virou as costas e começou a se afastar em direção ao depósito. Fiquei um pouco irritado com isso. Sei que ele me ouviu. Havia música tocando no corredor de eletrônicos, mas não estava tão alta a ponto dele não me ouvir, e certamente ele deveria ter visto minha boca se movendo. Revirei a cabeça e comecei a segui-lo, chamando seu nome de vez em quando para chamar sua atenção. Ele não estava exatamente longe de mim, talvez a uns 6 metros, então eu conseguia mantê-lo à vista, mesmo ele sendo mais alto que eu e com uma passada mais larga. Quando ele virou na última curva do departamento em direção ao depósito, eu fiz o mesmo. Ele tinha virado a esquina 2, talvez 3 segundos antes de mim, e quando virei a curva ele não estava mais lá. As portas duplas para o fundo nem sequer estavam balançando. Empurrei as portas, certo de que Carlos estava no depósito. Eu ainda não o tinha visto lá dentro, mas isso não significava que ele não estivesse ali. Afinal, eu vi ele ir naquela direção e estava realmente irritado por ele não ter me respondido. Ao chegar ao final do corredor, decidi virar à esquerda, onde ficava o estoque de TVs. Se não o encontrasse por lá, eu mesmo pegaria as TVs para me manter ocupado o restante da noite e evitar ser movido para outra área. Ao virar a esquina, ouvi vozes mais ao fundo do corredor. Era onde a loja guardava o estoque de roupas e também as mercadorias que eu estava procurando desde que vi Carlos. Ao me aproximar, reconheci as vozes. Carlos e Lucas estavam ali. Minha irritação voltou ao ouvir suas vozes mais altas. "O que está acontecendo, Carlos?" comecei a dizer, enquanto virava a esquina de onde as vozes vinham. Meus olhos se arregalaram ao perceber que ele estava no topo de uma prateleira de aço, e Lucas estava no meio da estrutura, pegando as TVs que Carlos passava para baixo. "Como assim o que está acontecendo?" Lucas perguntou, colocando a mercadoria na prateleira inferior e descendo para me ouvir sem o risco de cair. Carlos estava sentado no topo da prateleira, esperando que eu continuasse a falar. Eu estava em choque. Não havia como ele ter subido em uma prateleira de 6 metros em tão pouco tempo. Não era factível, especialmente porque ele nem estava ofegante. "Tudo bem?" Lucas perguntou confuso. Ele notou que eu estava tentando entender algo e estava igualmente perdido sobre o que eu poderia estar tentando descobrir. "Ah, há quanto tempo vocês estão aqui?" Perguntei, tentando entender o que havia acontecido e quem eu realmente tinha visto, embora soubesse muito bem como ele era. "Bem, não estou contando o tempo, mas já movemos cerca de 5 pallets de TVs. Então talvez uns 30 minutos, respondeu. "E vocês dois estiveram aqui o tempo todo?" perguntei, mesmo sabendo que era mais do que provável. "Claro que sim", Lucas me disse. Contei a eles tudo. Como vi Carlos, falei com ele, e ele me ignorou. Contei como o segui até o depósito e os encontrei ocupados trabalhando. "Estou aqui o tempo todo e não desci ainda, então você não poderia ter me visto." "Um fantasma", Lucas sussurrou. "Eu sei que dizem que esse lugar é assombrado. Já vi algumas coisas estranhas aqui também. Mas sério, este lugar nem é tão antigo." "Eu sei, mas a Flaca disse que coisas malucas aconteceram aqui no passado. Então talvez a Terra tenha algo a ver com o que você viu", Lucas disse. Flaca era uma mulher mais velha que trabalhava conosco e Lucas estava namorando sua filha na época. Flaca não era seu nome real,
mas todos a chamavam assim. Ela morava na área há muito tempo e conhecia parte da história do local. Mesmo falando sobre as TVs que eu precisava, minha mente continuava revivendo o incidente que tinha ocorrido. Um fantasma, pensei, enquanto os dois começavam a descer mais das TVs menores que eu precisava. Fazia sentido. Não havia como Carlos ter subido lá tão rápido. Ele nem teria chegado à metade da prateleira antes de eu alcançá-lo, e ambos pareciam muito confusos com o que eu disse. Olhei ao meu redor novamente enquanto esses pensamentos passavam pela minha cabeça. Com o passar dos anos, nunca vi nada tão estranho quanto o que vi naquela época. Conforme a loja continuou a crescer em popularidade na comunidade, o número de clientes cresceu exponencialmente. Então, para ajudar com esse aumento, mais funcionários foram contratados. Quanto mais cheia a loja ficava, menos provável era que algo paranormal acontecesse, pelo menos na medida do que eu havia presenciado. Ainda aconteciam pequenas coisas, como itens caindo da prateleira quando ninguém estava por perto, e às vezes eu ouvia alguém chamar meu nome suavemente. E claro, não havia ninguém ao meu redor. A loja está passando por outra reforma enquanto escrevo isso. Nada se intensificou até agora, mas da última vez que alguma atividade apareceu foi após a reforma anterior. Meu avô ainda sai para pescar, embora faça muito tempo que nem ele nem o povo da aldeia façam isso para viver, pelo menos não como antes. Agora eles só vão pescar de vez em quando para relembrar aquela vida de antes, aquela vida tranquila, quando as coisas eram melhores, quando viviam fazendo essa atividade que tanto amam. Ele é de uma pequena vila em Yucatán, no México, e recentemente foi trabalhar como muitos nas linhas de trem. As oportunidades são cada vez menores, e isso aconteceu em uma das últimas vezes em que pude visitá-lo. Eu estava com muita vontade de pescar com ele, como nas vezes em que eu era criança. Também sentia falta das vezes em que dávamos pequenas voltas, acompanhados de meu pai. Isso sempre os uniu. É que meu pai foi o primeiro da família a decidir não viver da pesca. O primeiro na família desde que meu avô tem memória. O pai de seu tataravô já era pescador, mas meu pai nunca gostou, e sempre respeitaram isso. Mesmo assim, toda vez que visitava meu avô, eles saíam para dar uma volta. Algumas vezes eu os acompanhei quando eu era bem pequeno, mas depois a má relação com meu pai foi me afastando de tudo, da pesca, da família e daqueles momentos que tínhamos para conversar. Meu pai morreu na pandemia e ficamos com muitos assuntos inacabados. Eu com um monte de coisas para dizer, perdões para pedir e ele com deveres a tratar. Pelo menos tenho tentado me reconectar com a aldeia onde ele nasceu, onde cresceu, com meus avós. Por isso, quando os visitei, pedi ao vovô que por favor me levasse para pescar, que me ensinasse como fazer. Eu queria que pescássemos algo para comer, para que quando chegássemos minha avó preparasse, como sempre, como eu me lembrava de quando era pequeno. Meu avô estava muito cansado e um pouco doente, mas concordou. Ele me pediu para esperá-lo, pois iria verificar bem o barco. Segundo ele, o motor estava falhando, mas levaríamos os remos também, porque esses nunca falham. Ele disse que fazia semanas que não usava o barco. Ele estava muito cansado com o trabalho no trem. Ali me senti um pouco culpado. Meu avô já não era o homem forte que eu conhecia. A cada visita ele parecia menor, mais cansado. Mas eu realmente queria fazer isso com ele. Não queria deixar para depois, como deixei tantas coisas com meu pai. Finalmente, ele me chamou do quintal, onde sua casinha fica à beira-mar. Ele deu um beijo na vovó. Disse que íamos buscar um certo tipo de peixe e que ela começasse a preparar o jantar. E assim nos aventuramos no mar. Ele estava tranquilo. Conversamos bastante e, de repente,
Meu avô adormeceu. O coitado estava muito cansado. Ele queria voltar antes de escurecer, mas quando o sol se pôs, decidi deixá-lo dormir um pouco. Comecei a remar para tentar voltar sem ter que acordá-lo com o motor. Remava muito lentamente. Eu estava curtindo como o mar balançava o barco a cada onda que o atingia. Estava precisando daquilo. No mar escuro e silencioso, de repente notei que já não via nenhuma luz para me guiar, nenhuma referência de terra. Achei estranho, pois há pouco eu as via e estava remando na direção delas. Resolvi acordar meu avô, e ele estava roncando muito alto. Parecia dormir profundamente. Ele sempre foi daqueles velhos que gostam que a gente faça as coisas sem pedir ajuda. Então pensei que seria bom quando ele acordasse e visse que eu já tinha pescado e que estávamos quase voltando para casa. Eu estava bebendo água, quando alguém gritou para mim da escuridão. Pude ouvir, apesar do som do mar. Havia mais pessoas gritando cada vez mais perto, mas eu não conseguia vê-las. Não conseguia ver ninguém em qualquer embarcação. Me levantei e liguei minha lanterna. Iluminei ao redor e não vi nada, exceto ondas mais altas do que eu pensava. Ondas que se dirigiam para nós. Não fazia ideia de quão longe estávamos no mar, e finalmente me atrevi a acordar meu avô. Percebi que ele estava com febre. Ele estava de verdade muito mal, mas aguentou tudo para me levar. Ao olhar ao redor, ele ficou preocupado. Perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, que tinha tentado remar em direção à terra, mas perdi as luzes de vista. Vovô rapidamente olhou para as estrelas e virou 90 graus. Apontou uma estrela no céu e disse que aquela era a que deveríamos seguir. Aquela voz voltou a ser ouvida, e perguntei ao meu avô se ele também ouviu, mas ele fingiu que não. Ligou o motor, finalmente, e começamos a voltar, mas logo o motor parou. Isso acontecia com frequência, e meu avô me pediu que iluminasse com a lanterna para ele revisar. O mar ficou violento de repente, e entre as ondas que nos atingiam, eu continuava ouvindo, ou acreditava estar ouvindo, aquelas vozes que pareciam nos chamar. Senti um puxão. Perguntei ao vovô se ele tinha sentido também, e ele disse que sim. Peguei um dos remos e me preparei como se estivesse prestes a golpear algo, mas ele me disse para se sentar, pois eu iria cair. Apagamos a lanterna. Na escuridão vi algo que fez o barco balançar para um dos lados. O mar nos golpeava, nos levantava, e a água parecia cobrir completamente o convés a cada impacto. Calma, filho, calma, disse meu avô. Ele colocou a mão no meu ombro e naquele momento desbloqueei uma memória, uma lembrança de infância das primeiras vezes em que os acompanhei. Lembrei-me de que meu pai me abraçava, me apertava e tapava meus ouvidos. Lembrei-me de que chorava de medo, de que o vovô segurou meu pai pelo ombro e o tranquilizou. A maré violenta pareceu se afastar, e com ela, aqueles gritos também. O motor ligou depois de algumas tentativas, e finalmente começamos a voltar para casa. Ao chegar, o mar estava tão tranquilo que a vovó nem estava preocupada conosco. Ela havia preparado arroz com legumes para começarmos a jantar, enquanto cozinhava o que pescamos naquele dia. O vovô se deitou em sua rede do lado de fora da casinha e voltou a dormir profundamente. Eu fiquei sem saber o que fazer, o que dizer, sem saber o que diabos havia acontecido. "O que aconteceu?" perguntou minha avó. Como não respondi, ela se aproximou e me deu um copo d'água com açúcar. Me obrigou a tomar. Então eu disse a ela que ouvimos uma coisa muito estranha no mar. Vozes muito claras. Não queria dizer algo que soasse como loucura, mas o que vi na escuridão parecia uma mão saindo do mar como se quisesse nos puxar para baixo. Não, filho, nada queria puxar vocês. Pelo contrário, algo queria subir até vocês. Reze esta noite, peça proteção a Deus. Pode ser que sejam pessoas que perderam suas vidas ou outras coisas.
Com essas palavras, lembrei-me da minha infância. Lembrei-me de estar deitado na rede do meu avô, olhando o mar, enquanto meus pais conversavam com meus avós lá dentro. Lembrei-me daquelas vozes que vinham do mar, que pareciam vir entre as ondas. Nunca me disseram mais nada, mas muita gente, principalmente no passado, fugia de Cuba e tentava chegar ao México. Fiquei muito mal ao pensar que o que ouvi poderia ser o eco de algum pequeno navio que não conseguiu chegar, que ficou tão perto. Durante um período da minha vida em que eu estava morando na estrada, eu costumava ganhar dinheiro cuidando de casas. Era super fácil e conveniente conseguir trabalhos temporários dessa maneira, e eu ainda recebia para ficar em casas muito boas por vários dias ou até semanas. Eu tinha sido contratado para cuidar de uma casa e de uma cachorra em Washington nesta semana. Dirigi até lá na quinta-feira e conheci os donos e o animal. Era uma grande Golden Retriever chamada Bee. Ela foi extremamente amigável e carinhosa desde o início, e apenas 1 hora depois de eu chegar, os donos partiram para as férias. Com eles fora, decidi explorar a casa um pouco para me sentir mais à vontade, já que eu ficaria lá por 5 a 6 dias. Era uma casa bem grande, em uma área muito remota da Floresta Nacional. Essa casa valia pelo menos $1 milhão, e era surreal para mim estar hospedado ali. No primeiro dia brinquei com a Bee, me acostumei com a casa, jantei e depois a levei para passear por volta das 7 da noite. O sol estava se pondo lentamente e toda a estrada por onde caminhávamos era cercada por uma área arborizada tranquila. Não havia outras casas visíveis em nenhuma direção. Caminhei com a cachorra pela estrada por uns 15 minutos e então voltei. Quando chegamos à entrada da casa, vi um cara. Ele estava caminhando pela entrada e quando passou por mim, manteve a cabeça baixa e não disse nada. Ele parecia ter uns 30 anos, com cabelo preto curto e calças largas. Essa era uma entrada bem longa. Levava uns 3 minutos andando só para chegar à casa, e não havia outras casas conectadas àquela. Então, de onde ele poderia estar vindo, se não da casa? Acelerei o passo com a Bee e entrei, trancando as portas, só por precaução. A única coisa que pude imaginar foi que ele estava explorando a floresta ou algo assim, e acabou saindo perto da entrada. Ao vê-lo se afastando, esperava que fosse o que fosse, não fosse algo com que eu precisasse me preocupar muito. Nada mais aconteceu naquele dia, e eu fui dormir por volta das 10 da noite. No dia seguinte, não fiz muita coisa. Fiquei relaxando com a Bee dentro de casa, assisti a um filme e comi as sobras do dia anterior. Eu estava com vontade de ficar acordado até tarde, e a casa tinha uma varanda incrível no andar de cima com uma lareira externa. Então, assim que o sol se pôs, acendi a fogueira e sentei-me em uma cadeira de descanso. A cachorra ficou comigo por um tempo, mas depois voltou para dentro para deitar na cama dela. Uns 30 minutos se passaram e já era talvez meia-noite quando ouvi a Bee começar a latir dentro de casa. Não era um latido típico, era muito repentino e frenético. Sabendo que ela era uma cachorra tão amigável, isso realmente me pegou de surpresa. Me levantei da cadeira e corri para dentro. Ela ainda estava latindo e o som vinha do outro lado do corredor do andar de cima. Quando olhei, vi que uma das portas de um quarto de hóspedes estava aberta e vi a cachorra dentro do quarto, com o rabo entre as pernas, olhando fixamente para um lado do cômodo. Chamei o nome dela, mas ela continuou latindo, então corri para o quarto. O olhar dela estava fixo em uma porta. Senti a adrenalina começando a tomar conta enquanto me aproximava e abria a porta devagar. Estava tudo escuro lá dentro, e eu não sabia onde estava o interruptor de luz. Era um grande closet cheio de roupas penduradas por todo lado. De alguma forma, meus olhos se fixaram em um pequeno espaço. Havia um olho me olhando de volta.
Por um momento congelei antes de bater a porta com força. Ouvi as roupas balançando dentro do closet enquanto agarrava a coleira da cachorra e corri com ela para baixo, direto para o carro. Saí dirigindo com as mãos tremendo e liguei para as autoridades. Quando os policiais chegaram, esperei por 10 minutos enquanto eles vasculhavam a casa, mas saíram sozinhos. O cara já tinha ido embora. Conversamos sobre tudo, e eu contei a eles sobre a pessoa que vi no dia anterior, mas isso era tudo que eu sabia e realmente não podia confirmar se era a mesma pessoa. O que os policiais me disseram é que o homem provavelmente sabia que a família estava de férias e achou que a casa estaria vazia. O que ele pretendia fazer não ficou claro, e sinceramente não estou convencido de que ele invadiu a casa e se escondeu no closet sem saber que eu estava lá. Acho que ele sabia, o que só torna tudo ainda mais assustador. Felizmente a Bi percebeu e chamou minha atenção, porque sem ela eu não sei o que teria acontecido naquela noite. Meu pai sempre me contava, com certa resiliência, uma história que, por muitos anos, o impediu de permitir que eu fosse acampar. Embora o campismo seja uma atividade que nos apaixona como família, ele não podia evitar sentir um profundo temor diante da ideia de me deixar se aventurar na natureza por minha conta. Não foi até eu me tornar adolescente que ele decidiu me confiar a razão do seu medo. Era uma noite como qualquer outra quando ele era jovem e havia decidido ir acampar com seu irmão Murilo e seu vizinho Newton. Eles costumavam frequentar um campo na floresta, a apenas um par de quilômetros para dentro, um lugar que consideravam seguro e familiar. Naquela noite, depois de jantarem ao redor da fogueira e de apagarem as brasas, eles se meteram na barraca para descansar. O cheiro da lenha ainda queimada flutuava no ar e tudo parecia estar calmo. Mas então, algo estranho aconteceu. Eles ouviram um choro, suave no início, mas suficientemente claro para chamar sua atenção. Parecia o choro de uma mulher, soluçando na escuridão da floresta. Não era um som distante, mas que se aproximava lentamente deles. No começo, eles tentaram ignorá-lo, pensando que poderia ser um animal ou simplesmente o vento brincando com suas mentes. Não seria a primeira vez, mas o choro persistia, rodeando-os, como se uma presença invisível estivesse caminhando ao redor da sua barraca. Murilo espiou pelo fecho da barraca, abrindo-o apenas um pouco, mas não viu nada. No entanto, o choro continuava se movendo, passando bem em frente à porta, mas sem que se visse nenhuma sombra nem uma figura. Nada, apenas o som inquietante e doloroso. Decidiram não dar atenção, pois se não era uma pessoa, seria o quê? Um espírito, certamente. E iriam fazer o quê? Dar uma paulada nele? Era melhor ficar quieto dentro da barraca mesmo. Naquela floresta já tinham ouvido histórias de aparições, de almas penadas que vagavam entre as árvores, mas o que aconteceu depois foi algo que nenhum deles esperava. O fecho da barraca, aquele que supostamente estava travado, começou a se mover. Algo ou alguém estava tentando abri-lo de fora. Eles viam claramente. O zíper subia e descia lentamente, como se mãos estivessem tentando forçar a entrada. Foi Newton que, com um ato reflexo, se lançou sobre o fecho, evitando que se abrisse completamente. Naquele momento, o choro se tornou mais forte, quase ensurdecedor, rodeando-os. E de repente, assim como chegou, o som cessou. A floresta se imergiu em um silêncio absoluto, tão denso que eles podiam ouvir seus próprios corações batendo em seus peitos. Mas esse silêncio durou apenas um segundo, porque de repente o choro se ouviu de novo, desta vez das profundezas da floresta, como se a presença tivesse se afastado rapidamente, deixando para trás um eco. Meu pai tinha ouvido falar dos espíritos da floresta
que os antigos sempre falam. Segundo as lendas, fazem esses sons para assustar aqueles que entram em seus domínios sem permissão. Mas até aquela noite, ele nunca havia acreditado nessas histórias. Essa experiência o marcou para sempre, e foi a última vez que ele acampou em uma floresta. Foi por essa razão que lhe custou tanto trabalho permitir que eu o fizesse. Na minha região é costume, e eu amo fazê-lo. Por sorte, até hoje, eu não ouvi nem vi nada estranho em minhas acampadas, mas não posso evitar pensar nessa história cada vez que me encontro no meio da escuridão da floresta, com apenas uma fina tela me separando de alguma coisa.